Bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu parei agora aqui na parte da manhã para conversar um pouco com vocês, para falar um pouco sobre paz. O que vocês têm priorizado? O que nós temos priorizado em nossa vida? Nós temos priorizado viver em paz ou nós temos priorizado o nosso ego? E eu vim trazer aqui alguns tópicos, tá? Para debater a respeito. O primeiro deles é o seguinte: é que é muito fácil nós estarmos bem quando a gente está navegando em um mar calmo. Quando nós estamos navegando no mar calmo, está tudo indo bem, não tem conflito, então é muito fácil, né, nesse momento, nós estarmos tendo uma comunhão com Cristo, nós estamos fazendo tudo conforme, né, nós achamos e julgamos direito. Mas quando vem a tempestade, quem é você na tempestade? Quando vem a tribulação, como tem sido o seu comportamento? E isso é uma coisa que vai acontecer, porque na Bíblia diz que aqui no mundo nós teremos aflição. E esses momentos de tribulação nada mais é, no meu entendimento, que como você estivesse tendo fases junto com Deus. Ou seja, a tribulação ela vai vir, os problemas eles vão aparecer para você. Só que como que você tem se comportado diante dele? Tem se comportado como um cristão? Tem se comportado como uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de você? Se a resposta é não, seja bem-vindo. Você é um ser humano. Só que você não pode normalizar isso. Isso você tem que ter uma busca diária junto com Deus, junto com os seus mentores, junto com pessoas que estejam ao seu lado querendo o seu bem, tá? Não aquelas pessoas que estão ao seu lado para te falar, não, tá certo, não, você fez isso, mas a pessoa mereceu. Não, pelo contrário. Por isso que nós temos que viver em uma comunidade. Essa é a importância de nós estarmos cercados de pessoas boas. Por quê? Quando você cometer algum erro que você vai cometer, você tem que ter conselheiros do seu lado, pessoas que estejam ali dispostas a chegar para você e falar, olha só, você errou nessa situação. Isso aqui que você fez não foi o correto. E você tem que ter a humildade suficiente para você entender essa repreensão e daí você ter uma mudança de rota. Com isso, você não se afastar de Cristo. Pelo contrário, todo momento que você passa por uma tribulação é um momento para você se aproximar mais de Cristo. Os discípulos, quando estavam no mar revolto, em momento de desespero deles, eles foram falar com Jesus. Quem eles buscaram no meio do mar revolto? E ali Jesus pega e acalma a tempestade. Toda vez que você estiver no meio da tribulação e você buscar quem é o único capaz de acalmar aquilo, a sua vida vai ficar melhor. A tempestade vai se acalmar e você vai sentir a paz no teu coração. Outro ponto. Quantas vezes você tentou sair de um problema negando a sua dor? Muitas vezes a gente acha mais fácil negar simplesmente, falar, não, isso não me atinge, isso não tem problema, e com isso você vai acumulando, tá? Um problema que mais cedo ou mais tarde você vai acabar estourando, e aí você vai sentir aquela sensação de impotência, por você não ter tratado aquilo anteriormente. E mais uma vez, você, quando estava a um ponto para subir, mais um degrau, você vai lá e desce 10 degraus. Isso acontece muito, tá? Mas a boa notícia é o seguinte, que Deus é um Deus de misericórdia. E a cada manhã a misericórdia dele se renova para todos nós. Então nós vamos ter novamente a nossa chance de subir novamente esse degrau. E nós vamos passar esse degrau. E uma notícia que eu vou te dar, que vai ter outros degraus mais à frente. E não é o único. Ou seja, a nossa vida é um eterno subir de degraus. Se não for assim, tem alguma coisa de errado. Não existe um momento para a gente de não, cheguei no meu nível, aqui está ótimo. Não, se está assim, está errado. Você tem que ter uma busca constante de aprendizado. Tá? Outra coisa, eu não faço questão, né? Eu não me importo com o que está acontecendo, mas às vezes você está totalmente despedaçado por dentro, porque você nega um problema, né? Então isso é muito comum. Então quando você nega esse problema, você está despedaçado por dentro e não conversa a respeito disso, isso te adoece. Tá? Porque uma mente que se tranca, que você não deixa ninguém ter acesso, ela apodrece em silêncio. E tudo que apodrece, fede.
Esse fede vai te fazer mal. Então, abra os seus problemas, falem os seus problemas com o seu mentor, com uma pessoa que você confie, mas entenda bem, uma pessoa que você confie que tenha princípios bíblicos. Não uma pessoa que você confie que seja uma pessoa que está ali só para ficar te dando suporte, falando o que você quer. Porque senão não adianta, você precisa ser tratado. E se você tem alguma dúvida de como fazer isso, não fale você. Vá até o seu mentor, até uma pessoa que você confia e peça para o seu parceiro falar para essa pessoa. Fala assim, fala para ele o que você vê ao meu respeito, onde eu tenho que melhorar. E sai de perto, sai de perto. Deixa o seu parceiro falar para o seu mentor, para essa pessoa que você confia, o seu problema como ela vê, não como você vê. Porque às vezes a gente não consegue ver o nosso problema. Na maioria das vezes nós não conseguimos ver os nossos problemas. Então deixe que o seu parceiro fale o seu real entendimento do que tem a seu respeito, para que essa pessoa que você confia venha a estar te tratando em Cristo, mediante a palavra, para você aí sim melhorar, né? Porque eu te falo, quantas vezes você, no seu entendimento, você ganhou uma discussão? Você brigou, ganhou uma discussão, só que depois você não teve paz. Você não teve paz, você deitou no travesseiro, você não conseguiu dormir. E Cristo é paz. A paz que excede todo entendimento. Então, se você está tendo uma discussão, ganhou a discussão, e no final você não teve paz, valeu a pena? Valeu a pena? Você estava protegendo o quê? A sua paz ou o seu ego? Estava protegendo o ego. E toda vez que nós vamos proteger o nosso ego, nós não estamos com Cristo. Nós não estamos com Cristo. A verdade é essa. Se você está ali para lutar para o seu ego, para você ter que provar para certa pessoa que você é aquilo diferente do que ela está falando para você, não vai adiantar nada. Essa pessoa já formou já a opinião a seu respeito. Então não tem por que você ficar discutindo com essa pessoa. Você pode fazer o quê? Se afastar, orar, tá? E pedir para que o Espírito Santo faça parte dele. Porque se você tenta fazer isso, você querer fazer na força a pessoa ter um entendimento diferente a seu respeito, você está querendo fazer o papel do Espírito Santo. Entende isso? Por mais que você às vezes pareça sufocado, eu tenho que falar. Isso é o inimigo colocando na tua cabeça que você tem que falar. Você não tem que falar nada. Quem convence é o Espírito Santo. Vá para o joelho, vá orar. E Deus vai resolver a sua causa. É Deus que vai julgar a sua causa. Agora, Deus vai julgar a sua causa desde que você esteja fazendo a sua parte. Desde que você esteja fazendo a sua parte. Se você não estiver fazendo a sua parte, não adianta. Deus vai julgar a minha parte e eu só fazendo besteira. Ele vai julgar. Mas não vai ser ao meu favor, concorda? Então, nós temos que ter essa consciência de que até que ponto nós estamos atrás da nossa paz ou do nosso ego. O que a gente está querendo defender de verdade? É a nossa paz ou o nosso ego? Quando você se sentir provocado, pergunte se você está protegendo o seu caráter ou o seu ego. Porque caráter não se mostra falando. Caráter se mostra com atitudes. Com atitudes. Quais têm sido as suas atitudes? As pessoas que estão ao seu redor falam o que de você? O que as pessoas falam de você? Que você é uma boa pessoa? Não, eles não falam nem nada, porque não podem falar nada com você, porque se falar você é aquela pessoa que já vai dar um fora, que vai falar uma besteira, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, o que as pessoas ao seu lado têm? Qual a concepção que tem a seu respeito? Isso diz muito a respeito de quem você é. E se ninguém falar nada, é porque tem medo de você. E aí, já viu, é pior ainda. Você está disposto a estar com o coração aberto para receber a crítica? E aí sim você melhorar e estar caminhando junto com Cristo? Porque todos nós somos passíveis de erro. Todos, sem exceção. Tá? Agora, o que difere é a forma que você vai se comportar depois do problema. Porque o inimigo ele quer o quê? Que você se afaste de Deus. Olha o que você fez. Se afaste de Deus. Você não é digno da presença de Deus. Pelo contrário, se você errou, se aproxime mais de Deus. Que aí sim você vai conseguir resolver o seu problema. Deus é um Deus perdoador, é um Deus de amor. Só que ele não vai acobertar os seus erros, ele não vai acobertar os seus defeitos. Ele quer que você se declare, se derrame na presença dele, para aí sim ele venha a resolver o seu problema. Tá? E você tem que querer. Se você não querer, também não adianta. Não vive em guerra para proteger um ego ferido. Não vive em guerra para proteger um ego ferido. Escolha viver em paz. Toda vez que você tiver um momento de tribulação, o que você faz?
Vá para locais que te traz paz e locais com pessoas que te trazem paz. Você não nasceu para viver sozinho. A sua família te faz bem? Se encontre junto com a sua esposa, com seus filhos, vá para um local, mesmo que você não tenha vontade. Para um local, peça uma pizza e converse a respeito, ou não fale em nada, mas esteja perto de pessoas que te amam de verdade. Isso vai te fazer bem. Não se isole, porque quando você se isola, vai vir os pensamentos ruins na sua cabeça. E se você ficar alimentando esses pensamentos ruins, mais deprimido você vai ficar. E mais pensamentos ruins você vai ter. Então se cerque de alegria, se cerque de pessoas felizes, mesmo sem vontade, porque você não vai ter vontade. Esteja perto de pessoas que te amam. Pessoas que te amam de verdade, não pessoas que estão ali te bajulando, falando somente o que você quer escutar. E aí sim vai ter o crescimento que você precisa ter. Tá? Quem vence no final não é quem dá a última palavra, não é quem falou mais alto, mas sim quem consegue dormir à noite sem ficar ruminando o que aconteceu. Isso só vai te fazer mal. Tá? Aqueles que escolhem seguir a Cristo têm dentro de si o Espírito. Porque se você escolheu seguir a Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Tá? E o Espírito Santo ele vai lembrar de tudo o que você leu, o que você aprendeu. Agora, para ele te lembrar, você tem que ter lido. Para ele te lembrar, você tem que ter participado de uma comunhão. Como é que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de uma coisa que você não lê a Bíblia, que você não busca o conhecimento? Tá? Então você vai ser guiado pela sua consciência, pela sua consuficiência da carne, que isso vai acabar com você. Porque a carne ela vai sempre estar inclinada para fazer o mal. Então se você estiver seguindo o conselho da tua carne, o seu final não vai ser bom. Não temos todas as respostas, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que ele vai dar todas as respostas para a gente. Tá? Se você está sofrendo por algo externo, a dor não é o problema em si, mas sim a percepção que você tem a respeito daquele assunto. Como assim, Evandro? Tem problemas que se apresentam na nossa vida que nós podemos usar ele como combustível para avançar ou para frear a gente. Aconteceu um problema, você pode parar e falar assim, pô, eu vou agora resolver esse problema para que eu não venha tê-lo mais. E aquilo ali você vai se conscientizar, orar, pedir a Deus e dali para frente você vai ter uma postura diferente para que aquilo não venha a ocorrer novamente. Ou seja, isso serviu de crescimento para você, tanto espiritual quanto familiar. Tá? Agora, se você pegar esse problema e aquilo te fechar, te trancar e você der 10 passos para trás, entende? Ou seja, o mesmo problema que te freia pode ser o mesmo problema, e vai ser o mesmo problema, em nome de Jesus, que te leva para ser um combustível, para você ir além. Tá? Quero ler uma passagem para vocês aqui para finalizar. Fica em João 14, 13, que diz o seguinte, e farei tudo o que pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é Jesus falando para os discípulos dele, que tudo que pedir em meu nome vos darei. Agora, se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. E se me amar e guardar os meus mandamentos. Ou seja, a gente fala que tudo que pedir em nome de Jesus, ele vai pedir ao Pai dele e isso vai nos ser dado. Sim. Mas olha que parte importante. Se me amar e guardar os meus mandamentos. Vai ser dado sim, desde que você o ame e guarde os mandamentos dele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador para que esteja convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Agora, se nós não buscarmos, não vai adiantar nada. Ele é o Espírito Santo que vai estar nos guiando, nos direcionando no nosso dia a dia de acordo com a sua palavra. Ele vai estar revelando a palavra dele na nossa mente toda vez que nós buscarmos. Mas para isso nós temos que ter a palavra. Nós temos que ler a palavra, nós temos que ter a busca, nós temos que ter a comunhão. Ou temos que ter pessoas perto da gente que tem a palavra viva dentro deles para que possa nos dar direcionamento de acordo com o Evangelho. Então, gente, isso é uma palavra muito profunda, isso é uma coisa que tem falado comigo, tá? Que falou comigo hoje muito nessa manhã. E eu queria compartilhar isso com vocês. Busque a presença do Espírito Santo Consolador, que foi deixado quando ele subiu, foi deixado para a gente, para que possa estar dando o direcionamento certo na nossa vida. E com isso, a gente consiga evoluir e ter uma vida boa aqui na Terra e, consequentemente, a eternidade ao lado do Pai.
Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa para todos. Deus abençoe. Fique em paz.